Minhas amigas apaixonadas por Jesus, vamos ao capítulo 11 de Marcos. Esse aqui começa os últimos dias, a partir de agora, os últimos dias de Jesus em Jerusalém. Então vamos mergulhar nesse capítulo 11. Tem muitas coisas para a nossa vida com Deus importantes aqui que a gente precisa entender, parar um pouquinho. E olha, aqui esse capítulo é maravilhoso, viu? Então já fica aqui comigo. Eu vou pedir para você curtir o vídeo, tá bom? Para você ser um discípulo de Jesus Cristo e enviar esse vídeo para outras pessoas, convidar outras pessoas para lerem. Muitas mulheres estão perdidas, sem saber como ler a Bíblia, sem ter um rumo na vida, e você vai ser essa pessoa que vai trazer de volta essa paz que a gente tem, que o mundo não compreende. Então, vamos lá? Fica até o final, porque eu vou passar a senha para vocês. A senha de hoje, gente, é pontual para o dia de hoje. Bom, aqui a gente vai começar desde o verso 1, tá bom? A entrada triunfal em Jerusalém. Jesus tinha enviado 2 discípulos para buscar um jumentinho, ele monta nele e entra em Jerusalém, enquanto a multidão clama: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor Jesus. Então, gente, Jesus se encaminha agora para o final da sua missão. Aqui são seus últimos dias a partir de agora. Desde que eles deixaram Cesareia de Filipe, vocês lembram de Filipos que a gente estava estudando? Então, Jesus vinha instruindo os seus discípulos, preparando os seus discípulos para os acontecimentos que iam vir, que estavam esperando eles em Jerusalém. E aqui a gente vê um cuidado tão lindo do nosso mestre, né, com os seus discípulos. Então, os discípulos precisavam entender, precisavam estar preparados para tudo, tanto para essa entrada triunfal, como um ato de reverência, né, de admiração de Jesus Cristo, assim como na sua morte, na ameaças, na prisão que Jesus ia enfrentar, nos açoites, né, de fato na sua morte. Então é importante a gente considerar esses dois lados. Por quê, gente? Porque tudo isso também está presente na nossa vida. E isso não é ignorado por Jesus. Olha que lindo, gente. Jesus sempre vai mostrar pra gente os 2 lados. Existe bênçãos, claro, mas também existem dias difíceis. Mas o nosso grande consolo é que ele ressuscitou e está vivo, glória a Deus por isso. Então, qual que é a importância dessa entrada de Jesus em Jerusalém e montado ainda num jumentinho? Ah, por que que foi no jumentinho? Então, Jesus entra assim, de uma forma humilde, justamente para cumprir uma profecia de Zacarias, que ele falou em Zacarias 9:9, mostrando que Jesus, ele era o Messias prometido, onde agora, nessa entrada, ele se apresenta como um rei, mas um rei pacífico, um rei de paz, mas também um rei que virá em juízo. E assim, queridas mulheres, é até hoje. Jesus continua entrando na nossa vida. Cabe a nós a gente recebê-lo de coração aberto e inteiro. E por isso que eu sempre convido vocês a chamar outras mulheres para que também recebam Jesus de coração aberto e inteiro, porque Jesus precisa entrar na nossa vida e só Ele é capaz de mudar significativamente tudo aquilo que a gente precisa. Bom, voltando então de Betânia, vocês leram aí, eles voltaram de Betânia, e aí Jesus avista então uma figueira. E ele vai lá, Jesus teve fome, né? Ó. No dia seguinte, ao sair de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algum fruto. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então disse a figueira: Ninguém mais coma de seu fruto para sempre. E os discípulos ouviram isso. Gente, essa parte é muito legal. A Bíblia é cheia dos mistérios, no sentido assim, é cheia de detalhes que a gente precisa parar e prestar atenção. Então Jesus teve fome, avista uma figueira, procura por frutos e não os encontra. Agora a gente precisa parar um pouquinho e ler esse episódio aqui dessa figueira sem frutos como um contraste muito marcante, muito importante em relação ao episódio anterior, que foi do quê?
de hosanas e aleluias do povo, vocês lembram? Olha que interessante. E agora esse episódio aqui da figueira é difícil entender se a gente não observar todo o seu contexto, né, simbólico. Você pode pensar aí: "Mas o que tem a ver? Jesus estava lá na entrou entrou em Jerusalém e agora do nada fala sobre a figueira, né, tipo, parece que tá solto ali, o que que tem a ver? E daqui a pouco Jesus vai falar sobre a entrada, quer dizer, Marcos fala sobre a entrada, a purificação de Jesus no templo, o que que tem a ver essa figueira aqui no meio?". Então vamos lá, gente, olha que interessante, eu amo estudar a Bíblia, sou apaixonada por esses detalhes. Essa aparência tão vigorosa da figueira, cheia de folhas, da árvore, estava mostrando que ela ia ter frutos. Uma árvore, uma figueira cheia de folhas, indicava que ela deveria ter frutos, só que Jesus não encontrou nada ali, não tinha nada, não tinha nenhum fruto. Então Jesus usa, esse acontecido para uma preciosa lição sobre as aparências que não correspondem com a realidade. Olha isso, porque Jesus falou isso e lá no final falou assim: "E os discípulos ouviram isso". Então a figueira aqui, gente, ela representa o povo de Israel, porque eles não deram frutos esperados por Deus. O rei aqui, Jesus, já como Messias, né, já como rei, ele vem para o seu povo, ele queria comer dos frutos da sua terra, mas ele não encontra nada aproveitável. Ele não encontra amor, não encontra bondade, não encontra alegria, não encontra nada. Então, como João Batista disse, né, a árvore que não dá fruto será cortada. Então, vamos falar sobre a figueira. Primeiro, então, a figueira desenvolve as folhas, que ajuda, a proteger, a nutrir a planta, né, enquanto ela está se preparando para a frutificação. Então, os frutos começam a se formar ali pertinho das folhas, daí os pequenos botões se desenvolvem e aí formam os frutos. Então, uma figueira saudável, os frutos, olha que interessante, gente, os frutos geralmente aparecem junto com as folhas. Então, a figueira sem frutos e com folhas simboliza nada mais, nada menos do que Israel. E aí, trazendo aqui pra gente, significa eu e você. Qualquer pessoa, nação, qualquer um que aparenta ter uma vida com Deus, que aparenta frutos, mas está espiritualmente estéril. Gente, isso é muito sério. Não adianta viver uma vida de aparências. A figueira representa a hipocrisia, sabe? Uma aparência de espiritualidade sem frutos verdadeiros não serve para nada. Jesus foi sério aqui com ele e ele falou assim: ninguém coma mais de seu fruto para sempre. Então Jesus esperava ver frutos numa figueira que já mostrava sinais de maturidade, ou seja, as folhas, mesmo fora ainda da estação principal, né? Mesmo fora da estação, já que ela tinha as folhas, então quer dizer que ela precisava ter frutos, e não foi isso que aconteceu. Então, o fato de Jesus ter, amaldiçoado essa figueira é um ensinamento muito importante, muito profundo, sob, olha isso, gente, a expectativa de Deus para que a gente produza frutos espirituais. Gente, não é de aparências, visíveis. E para isso exige uma fé verdadeira, uma vida com Deus verdadeira. Vamos lá, aí agora vem para um outro episódio e depois a gente volta para a árvore. Olha que interessante sobre a purificação do templo. Então, Jesus e seus discípulos agora voltam ao templo. O que era o templo, gente? O templo era o lugar mais sagrado, mais reverenciado pelos judeus. Era a glória de Jerusalém, era o sinal mais belo da presença de Deus. Então, esses dois episódios, né, da figueira, aliás, tudo, desde a entrada triunfal, a figueira e agora a purificação do templo, formam um todo. E aí Marcos mostra pra gente que essa purificação do templo, o que Jesus fez, está relacionado com o juízo sobre a figueira, né, inserindo a purificação do templo aqui no meio do episódio. A figueira não tinha frutos para o Messias, a sua casa
foi transformada num comércio, e aí numa espécie de camelô. Vocês já entraram num camelódromo? Foi praticamente isso. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo ali. Ele derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava. Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela uma casa, delas um covil de ladrões. Então, gente, novamente, a aparência não correspondia à realidade. Ou seja, a presença, a agitação ali do povo não estava demonstrando culto algum. Estava ali tudo de forma aparente. Então, era tudo uma formalidade, sabe, só para cumprir o dever, falar: "Não, eu vou lá para o templo, porque vou bater meu cartão aqui, tá tudo certo". Não, Jesus mostrou que Deus não queria isso. Os seus verdadeiros adoradores estariam ali adorando em espírito e em verdade. Então, gente, a atitude de Jesus aqui, ao expulsar os cambistas, não foi, eu acho que não, eu ia falar assim, não foi só uma mera explosão de raiva, não. Não foi de jeito nenhum uma explosão de raiva. Interessante que lá no comecinho do capítulo 11, a gente leu quando, ele entrou em Jerusalém, aclamaram ele, hosanas e tal, e Jesus foi para o templo, e ali Jesus estava no templo, e ele tinha observado tudo o que acontecia ali. Olha que detalhe importante. Então Jesus, num dia anterior, já tinha visto tudo que estava acontecendo ali, e ficou aquilo lá no coração dele. Então Jesus cita o profeta do Antigo Testamento, falando do templo, né, que ele fora construído para ser uma casa de oração para todos os povos. Isso que Jesus citou, está lá em Isaías. Então, gente, agora um detalhe muito importante sobre o templo. Ali como parte integrante do templo, tinha um pátio externo, que era conhecido como Pátio dos Gentios, ou seja, era um lugar próprio para aqueles que não eram judeus, né, onde fiéis de todas as raças, nações, poderiam estar ali adorando a Deus e prestando seu culto e participando do culto. Mas, gente, os sacerdotes e as outras autoridades ali do templo aprovaram esse camelô todo, sabe. Então esse pátio externo tinha se tornado como, sabe, uma feira de rua, onde eles vendiam animais para o sacrifício, e todo o dinheiro estrangeiro, né, desse povo que não era judeu, era trocado para um pagamento de taxa para o próprio templo. Então, tanto a venda dos animais como essa transição de dinheiro, né, de câmbio, rendia para eles uma boa soma de dinheiro para o cofre do templo. E, além disso, também, essa movimentação toda, essa feira toda, tirava, gente, o espaço dos gentios, ocupava todo o espaço ali para os gentios, impedindo que esse povo, os gentios, participassem do culto e adorassem a Deus de uma maneira própria e correta, com reverência. Então, Jesus, gente, ele explodiu ali, ele não estava defendendo a ele mesmo, mas ele estava trazendo de volta a honra, o nome de Deus de volta. E ele também defendia o direito desses estrangeiros para adorar a Deus. Então, gente, por isso que Jesus não expulsa, eh, não só expulsa os vendedores, mas ele também acusa os sacerdotes, as autoridades ali do templo, e ele fala duramente: "Ó, vocês transformaram a casa de Deus num esconderijo de ladrões", lá no 17. Então, gente, tudo que Jesus fez, as atitudes de Jesus em relação à figueira, vocês lembram? E agora a purificação do templo, mostram pra gente, são sinais da sua presença aqui de autoridade, de poder como Messias. E todas essas atitudes de Jesus mostram pra gente que Jesus era manso, sim, ele era um rei de paz, mas essa mansidão de Jesus não excluía a firmeza dele. Meu Deus. Ou seja,
O amor também exige severidade, exige correção. Então há limites que a gente precisa preservar e observar. E aí, lá um pouquinho mais nos 18, vocês leram, eles deram essas autoridades, líderes religiosos e autoridades do templo, ouviram essas palavras de Jesus e achavam que Jesus estava muito perturbado. Então eles falaram: "É hora da gente eliminar, vamos procurar um jeito de matar Jesus". Então, gente, só para resumir aqui para vocês, por que que Jesus ficou tão bravo com os vendedores do templo? Porque ele ficou indignado, porque o templo, que deveria ser um lugar de oração, tinha se tornado num mercado corrupto. Os cambistas estavam explorando os fiéis, vendendo animais para sacrifício, colocavam um preço absurdo e trocava dinheiro de uma forma totalmente desonesta. A ira de Jesus aqui, gente, é uma manifestação, sabe, justa contra a corrupção religiosa, a profanação do sagrado. Então, gente, o culto verdadeiro, ele não pode ser misturado com exploração, com injustiça, com ganância, não. A casa de Deus, a gente não leva a sério às vezes. Às vezes a gente esquece que ali a casa de Deus é um lugar de oração, de comunhão, um lugar sério. E às vezes a gente também profana, com cultos, trazendo coisas do mundo para dentro da igreja, e Deus não se agrada disso. Vamos agora, parece que também está solto aqui, né? Ah, Marcos fala de novo sobre a figueira. Olha lá. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que, se alguém disser a este monte: Levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe, lhes perdoe os seus pecados. Bom, gente, então, a partir daquele caso lá da figueira, Jesus ele faz uma conexão incrível. Ele começa a ter uma conversa sobre oração e fé. Então, a nossa atitude depende de uma dependência confiante, tá? É depender confiando e em Deus que Ele vai nos responder. Então, nada é impossível para Ele e Jesus exemplifica isso, como com a figueira, né? Com uma fé verdadeira. E Jesus usa agora um outro exemplo com o deslocamento da montanha. Jesus fala, né, de uma montanha que é muitas vezes como a gente se sente. A gente está esmagado sob o peso de uma montanha, com vários problemas e dificuldades. Bom, gente, agora vamos juntar tudo isso para a gente entender esse ensino de Jesus. Ele traz um equilíbrio, sabe, entre esse episódio da figueira e essa conversa agora sobre oração. Sobre Jesus falando aqui: "Olha, vocês precisam orar", né. Jesus falou: "Tenham fé". Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte: "Levante-se", não duvidar. Então Jesus estava falando aqui de oração, uma conversa com Deus. E mostra pra gente que o Pai também trata a gente como seus filhos, como suas filhas. E a gente pode se chegar nele, a gente pode pedir, a gente pode derramar diante dele as nossas necessidades, as nossas amarguras, esses nossos pesos, sabe, essas montanhas pesadas, e não haverá nenhuma montanha de dificuldade grande demais para o poder e o amor de Deus. Ai, gente, como isso é lindo. E Jesus fala assim: orando, perdoem. E aí Jesus traz esse outro lado, né? Jesus ensina que, olha só, Deus nos trata como seus filhos, né, como suas filhas, porém ele não trata a gente como crianças mimadas sem responsabilidade alguma. E ainda ele acrescenta o nosso dever de perdoar aqueles que nos prejudicaram ou que nos magoaram.
Então, gente, aprender a perdoar é imitar Deus, imitar Cristo. Quando a gente aprende a amar, a gente aprende também a perdoar. E isso traz libertação, gente. Traz a libertação de um peso tão grande. E a gente fica livre da amargura. Já se sentiu amarga, presa nesse desejo de vingança, que olha, só faz mal pra gente, pra nossa alma. E quando a gente faz isso, a gente aproveita, né, com alívio da bênção de Deus, da bênção também da gente ser perdoado pelo nosso Pai. Então, vamos fazer a conexão então sobre tudo, sobre a figueira, a fé, a oração e o perdão. Olha como é legal, né, tá tudo uma coisa interligada na outra. Então, gente, a figueira, vamos voltar lá, a figueira seca aqui simboliza a esterilidade espiritual e a falta de frutos. Daí Jesus então ensina sobre a gente ter uma fé verdadeira, sem aparências, né, aquela que não duvida, mas que confia plenamente em Deus. E essa fé verdadeira precisa ser acompanhada de frutos visíveis. Como que, gente? O que Jesus acabou de ensinar pra gente, o perdão. Sem o perdão, as nossas orações não passarão do teto, sabe? As nossas orações são impedidas e a nossa fé se torna infrutífera. Então, gente, esse ensinamento de Jesus, tudo que Jesus foi fazendo com seus discípulos, é muito pra gente. E ele corrige, ele ensina sobre essa visão distorcida de que a fé, assim como a gente faz, né, a gente acha que a fé é apenas pra gente conseguir as coisas. Não, mas a fé verdadeira é aquela que é aparente, aquela que faz a gente produzir frutos de justiça, mas também de reconciliação. Que lindo isso, né? E aí, gente, a autoridade de Jesus é questionada. Provavelmente aqui neste mesmo dia, Jesus se encontrou ali com os sacerdotes, com os mestres da lei, dos líderes dos judeus. E aí, esses grupos de autoridades, né, os sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus, eles tinham representantes lá no Sinédrio, a instituição que governava ali a vida religiosa dos judeus. E para eles, para esse grupo, quem que Jesus era? Era só um caipira ali da Galileia. Porque Jesus não pertencia a nenhum partido reconhecido pela liderança, Jesus não fazia parte do sinédrio, Jesus não pertencia a essa classe nobre sacerdotal. Porém, gente, olha que demais. Porém, todas as atitudes de Jesus mostravam autoridade, sabe? Jesus era coerente, Jesus falava com segurança e tinha sentido e de tudo que Jesus fazia. Então, eles quiseram perguntar, queriam saber de onde vinham essas credenciais de Jesus, sabe? De onde é que vinha essa autoridade? E eles questionam a autoridade de Jesus. E, gente, é demais. Jesus era muito top. Jesus respondeu a pergunta deles com outra pergunta. E Jesus perguntou sobre qual seria a origem do ministério de João Batista, se dos homens ou, ou de Deus. Né, ele deu 2 possíveis respostas. Foi de Deus, e aí? Vocês são tão bons, vocês são tão foi de Deus ou foram das pessoas? E aí, Jesus, quando ele fez essa pergunta, ele estava indicando uma ligação direta entre a autoridade do seu ministério e a autoridade de João. Então, os líderes se viram presos numa armadilha. Quem colocou eles numa armadilha agora foi Jesus, porque qualquer das 2 opções ia significava uma denúncia contra eles mesmos. Então, o que eles quiseram fazer? Eles falaram que eles não sabiam, melhor falar assim, sabe. Então, isso, gente, só mostrou, na verdade, Jesus deu um tapa na cara deles e mostrou essa fraqueza de caráter deles. Eles estavam afirmando a ignorância deles mesmos, para eles não se envolverem e salvar a própria pele, gente, isso é muito falta de caráter. Então Jesus não viu, falar: "Eu vou ficar me vou perder meu tempo, tenho mais que fazer". Então Jesus não continuou a discussão com eles,
E ele falou assim: "Olha, eu não vou perder tempo com pessoas que não querem crer em nada do que eu digo". Então, Jesus falou assim: "Se vocês não sabem, então eu também não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas". Nossa, que demais! E isso fica uma grande lição aqui pra gente, né, a gente imitando Jesus. Pra que perder tempo com quem não quer ouvir? Sabe, não vale a pena você se misturar, se envolver com discussões vãs, que você sabe que não vai dar certo. Então Jesus sabia que esses grupos aí de autoridades, né, que eles falavam tanto de autoridades, de partidos e tal, eles não estavam interessados, na verdade, eles apenas queriam colocar Jesus numa armadilha para condenar Jesus. Então Jesus expôs ali lindamente a sua hipocrisia, a falta de sinceridade desses homens, e mostrando que eles não reconheciam a autoridade de Jesus e que nem estavam ali abertos ao arrependimento. Então, gente, a sabedoria de Jesus, ela é demonstrada quando ele revela a dureza de coração dos líderes religiosos sem cair nas armadilhas deles. Meu Deus, como Jesus era impressionante. A gente precisa, copiar essas atitudes de Jesus. Então, gente, uma fé verdadeira é como uma árvore que dá frutos visíveis. Ela floresce em oração, se enraiza no perdão e cresce em obediência à vontade de Deus. O que a gente pode aprender aqui desse capítulo? A gente pode aprender sobre a importância da fé verdadeira, e a fé, gente, não é de aparências. Ela é aquela que produz frutos. Se na sua vida você fala que é cristã e não há frutos, alguma coisa precisa ser melhorada aí, precisa ser consertada. Fala sobre um coração puro, que busca a justiça, que busca o perdão. Em nome de Jesus, se você tem ressentimento com alguém, dê o perdão, libere o perdão, saiba perdoar. E também saiba ter sabedoria, assim como Jesus fez ao lidar com a oposição. Eu quero desafiar você a refletir uma coisa muito importante que também me incomodou muito. Será que a nossa fé está produzindo esses frutos visíveis? Frutos de justiça, frutos de perdão? Será que a nossa vida tem sido aparente os frutos que Deus quer, ou será que a gente aparenta outros tipos de frutos? Então, que a gente ore por uma fé que vai além das aparências, gente. Hoje a gente vive num mundo tão cheio de aparência, sabe? Se você vê os stories, se você vê, eh, rede social é muito cheio de aparência. Esses artistas, enfim, né, gente, vamos trazer aqui pra gente, muitos de nós, às vezes, quer a gente não fala no Instagram sem botar um filtro. Gente, é aparência. A gente não é daquele jeito, mas a gente vai lá e coloca um filtrozinho. Mas a gente precisa ir além, além das aparências, mostrar quem a gente é, mostrar os nossos frutos, e que seja de justiça, que seja de perdão. Então que a gente, busque isso, busque essa fé que vai além das aparências, e que a gente busque transformar o nosso coração. Como a gente viu, Jesus foi um rei que ele era manso, ele era de paz, mas também de correção. Então, Deus quer corrigir hoje o nosso coração e que a gente não seja, hipócritas como eram esses líderes da lei. E muito triste, né, porque eles sabiam da palavra, eles eram conhecedores ali, mas eles não estavam abertos, dispostos a uma mudança de vida. Que nós não sejamos essas mulheres duras de coração, que, sabe, não tem o coração aberto para mudanças. Não, em nome de Jesus, que hoje a gente mude o nosso estilo de vida em obediência a Deus. Eu vou ler de novo para vocês, que essa frase marcou muito a minha vida. Uma fé verdadeira é como uma árvore que dá frutos, e frutos visíveis. Ela floresce em oração, se enraiza no perdão e cresce em obediência à vontade de Deus. Gente, essa é uma base da nossa vida cristã, da nossa jornada aqui. A gente precisa, ter essa árvore verdadeira, tá bom? Não é só de mentira não, não é só falar: "Ah, eu sou crente, eu já li a Bíblia e pronto", não. A gente precisa ter os nossos frutos visíveis, amém?
Isso é hoje, é o capítulo de hoje. Eu vou pedir para você curtir o vídeo, você trazer frutos visíveis e você compartilhar a palavra de Deus com alguém. Olha isso, gente, frutos visíveis. Não adianta ficar só pra gente não. Mesmo que você, não saiba tanto assim como eu também estou aprendendo, o pouco que você sabe pode ser muito para quem não sabe nada. A senha de hoje é: a minha árvore será frutífera. Essa é uma palavra profética para você. A minha árvore será frutífera, em nome de Jesus. Eu espero vocês e, ó, vamos continuar, gente, os últimos dias de Jesus lá em Jerusalém e tá, assim, maravilhoso a gente aprender. Amanhã a gente vai para o capítulo 13. Não ficará pedra sobre pedra. Muito interessante também o que Jesus ensina aqui pra gente. Espero vocês. Deus abençoe. Até amanhã, gente.